Deus nos pegou numa situação assim bem difícil. A gente pode dizer que a gente estava realmente no fundo do poço. Foram períodos assim de muita dor, de muito sofrimento, períodos onde o casamento já estava assim em vias de fato. E Deus assim nos resgatou num momento muito inusitado, numa situação muito atípica. E a didática de Deus ela é assim, às vezes ela nos surpreende. E num dado momento eu já com problemas de luto, né? Durante alguns anos, durante um período de 8 anos, eu perdi 4 pessoas muito importantes na minha vida. E dentre elas, a mãe dos meus filhos, né? Dar uma notícia para um filho com 6 anos de idade, que a sua mãe faleceu, não é uma situação muito fácil. Na sequência, depois acabei perdendo a minha mãe, um ano depois, que foi uma das maiores dores da minha vida. Depois, mais alguns anos, perdi meu irmão muito novo, com 46 anos de idade. E, na sequência, perdi meu pai. E isso em meio a também a situações de problemas dentro da empresa e um casamento totalmente devastado. Uma família clamando assim por socorro, né? Foi mais ou menos nesse momento, foi dentro desse cenário que Deus entrou nas nossas vidas, né? Eu já dentro de um quadro de alcoolismo bem avançado, fazendo com que eu buscasse somente o refúgio mediante todas essas dores, todo esse sofrimento no álcool, né? Era um momento que eu entendia como alegria, que eu entendia como descontração, como momento de alívio, mas na verdade eu estava sendo governado por aquilo e minha vida estava cada vez mais afundada. A Simone foi bem persistente nesse sentido. Ela não abandonou a família, ela não abriu mão, não. Não abriu mão. Eu, por várias vezes, de verdade, eu cheguei a pedir arrego. Por várias vezes, não só para a família, como para a vida também. Por inúmeras vezes, pedir para que não fizesse mais parte desse mundo, né? Pedir para que pudesse partir, e assim fiz por muitas vezes, muitas manhãs, acordando e pedindo para que fosse embora. E foi nesse cenário mesmo que Deus nos encontrou, nos resgatou. E tudo aconteceu assim numa madrugada, onde nós, naquele dia não estávamos brigados, mas meio que às vezes por costume, algumas vezes eu acabava dormindo no sofá e a gente estava assistindo um programa chamado Fazenda, e assistimos tal, ela foi pro quarto e eu fiquei na sala e acabamos dormindo, né? Dormindo e tal, e na madrugada eu acordei assim, e estava no canal da Record, e eu olhando assim, sentindo aquelas dores, né? Olhando, vivendo um testemunho, eu comecei a olhar assim e falei, nossa, que dor é essa? Que sofrimento é esse? E até quando vai isso, né? E vendo uma pessoa contando seu testemunho e tal, uma pessoa budista, de convicções totalmente contrárias à palavra de Deus, um desconhecedor de quem era Deus durante 41 anos da minha vida, um cara que não aceitava nem a Bíblia dentro da minha própria casa, uma pessoa assim totalmente improvável mesmo para qualquer tipo de ação de Deus. Alguém, se fosse falar assim, quem que seria uma pessoa apta hoje em vias normais para que Deus trabalhasse na vida dele, poderia sim, pela obra que poderia ser feita, mas pela pessoa em si, um cara que não merecia de maneira alguma isso. E Deus naquele dia, eu olhando assim, eu falei, poxa, estava passando aquele terapia do amor, né? Terapia do amor. Sai a dona Simone. Do Renato e da Cris, né? O não eu já tinha, né? Então assim, eu com muita vontade, eu tenho que entrar para complementar, porque assim, eu com muita vontade de querer ter um encontro com Deus e restaurar o meu casamento. Sabe? Não é porque existe amor. Então, tinha todos os problemas. A gente passou por muitas fases. Vício, até mesmo agressão verbal nós tínhamos. E não era só da parte dele. Porque assim, quando você é atacado, você também ataca. Né? Então, eu também queria. A mesma ajuda, eu também queria. Eu falava assim, não, eu quero. Eu falei assim, não eu tenho. Então tá, vamos lá na sala, vou fazer o convite. Aí cheguei, daquele jeitinho. Não. Fala da coincidência, né? Que os dois estávamos, eu na sala, ela no quarto, horários bem improváveis, e os dois estavam assistindo o mesmo canal, a mesma situação. Só que assim... Só um minutinho, só para
dar um detalhe assim. Quando eu comecei a assistir, eu de verdade senti uma paz. E uma paz que eu olhei assim, eu respirei e falei assim, eu não lembro se eu já senti essa paz, não lembro se eu já senti, e há muito tempo eu não sinto. Então, uma das duas, eu já senti, ou nunca, há muito tempo eu não sinto essa paz. E pensei assim, a gente poderia ir lá pelo menos conhecer, né? Mas assim, era uma resistência muito grande, Era né? muito maior, por causa E da onde aí vinha, sim né? que ela saiu do quarto, né? Tava assistindo o mesmo canal, mesma situação, vendo. E aí, assim, conciliando hoje, pelo entendimento que a gente tem, já era Deus trabalhando não só na minha vida como na dela e levantando duas pessoas improváveis. Apesar dela já ter ainda um conhecimento com Deus, naquele momento ela tinha uma visão de Deus muito diferente do que ela tem hoje, por exemplo. Sim. Então, era um resgatar de dois mesmo, e dois improváveis mediante todo o cenário que a gente vivia, não é isso? Agora pode continuar. Ó, aí, assim, eu já sabia, assim, meu marido budista. Desde que nós moramos juntos, nós não éramos casados oficialmente, nada disso. Até a gente brincava, né? Assim, em time que. Eu falava assim, vamos casar, não? Ele, não se mexe em time que tá ganhando. Né? Não só o time que tá ganhando, e como eu já pensava assim, eu vou arrumar mais documento para amanhã separar. A minha visão era de separação, já de um sabia. casamento fadado a um fracasso. Um casamento que um dia não daria certo. Até quando vai dar certo? Eu não saberia até quando, né? Essa era meio que minha concepção de casamento, né? Daí o que a gente fez? Eu já sabia que ele era budista. Eu falei assim, então eu não tenho, então eu vou lá. Cheguei, Léo, você tem interesse aí, ó? Tá tendo um convite, vai ter um aniversário e tal, A terapia do amor. da terapia do amor, do Renato e tal. Vamos. Ele olhou pra mim, do nada, e falou, vamos. Lógico, ele não viu a cena, mas eu voltei pro quarto pulando, falando, Deus, obrigado, Que obrigado, bênção, Deus. sabe? E depois disso, que foi o mais chocante, marcamos. Então tá, na próxima quinta nós vamos. Vamos lá, tal. Porque assim, eu entendo que ali foi um hospital para nós. Assim, nós estávamos sangrando, sabe? Nós estávamos na UTI mesmo. Então ali foi o lugar que curou as nossas feridas, curto tempo, mas curou, né? Então eu falo, não é o lugar, é Deus. Sim. Deus colocou ali, porque ali era o lugar que a gente precisava escutar. Marcamos Marcamos nessa quinta-feira, aí nos preparamos, ela se organizou, nós fomos para a empresa, né? Acho que ela estava trabalhando no home office na época, e ela foi para a trabalhar empresa, se naquele arrumou e dia. tal. Aí, era 7 horas da noite, né? Se eu não me engano, 8. Às 18 horas chegou um Não, cliente que hora nosso. que era a terapia de casal? Acho que era 19 horas. Aí, umas 5 horas da tarde, chegou um cliente de Minas. Aí o cara começou a falar, e eu tentando me desvencilhar da pessoa e tal. Acabei falando, filho, meu filho estava trabalhando com a gente, falei, ó, vai com o meu carro embora, eu vou com outro carro para São Paulo, a gente vai numa terapia. Eu não falava de jeito nenhum que a gente ia pra igreja, nada, né? Só ir longe de mim. E a vergonha, e a vergonha. Aí peguei e falei pra ele assim, terminei, desvencilhei do rapaz, agora vamos embora, né? Quando a gente vai, liberamos o cara, vai sair com o carro que tava o controle do portão, tava com meu filho, o controle. E naquele carro não tinha o controle, então a gente não conseguiu sair da empresa. Nossa. E aí não conseguimos ir para esse primeiro encontro. Aí a Simone falou, Léo, eu queria ir nesse dia aí e tal. Falei, Simone, você me desculpa, agora a gente vai. Porque eu penso assim, se alguma coisa nos impediu, é porque alguma coisa de boa tem lá. Sim. Essa era a minha visão de mundo Legal. ali, alguma coisa, nós vamos desafiar. E na quinta-feira nós vamos. Marcamos e assim fomos. E aí, falando como testemunho particular meu, dentro da minha total descrença, fui lá, escutei o Renato, a Cris falando sobre direcionamento de casamento e tal, né? Vi uma igreja totalmente diferente daquilo que eu via, que as pessoas falavam, né? Que só pede dinheiro e tal. Não vi nada disso, eu vi muito pelo contrário. Eu vi muita instrução, vi palavra de Deus, né? E dentro de das orações, eu lembro que tinha uma passagem que Deus era fiel para que se cumprisse tudo aquilo que ele prometia. Então eu falei, Deus, me cura da dor do luto, me cura dessa dor, eu não suporto mais. Se você existe,
cura dessa dor do luto. Aí pedi aquilo para Deus. E eu tinha uma dor insuportável todos os dias pela manhã. Eu acordava pedindo e clamando para morrer todos os dias. Todos os dias da minha vida eu pedia. E eu sei que no dia seguinte, assim, eu já não senti mais aquilo. Aí eu falei, meu Deus, sério, alguma coisa tá... Já era meu Deus. Já é, meu Deus, já fiquei assim, né? Já era meu Já Deus. mudei um pouco o conceito. Aí eu fiquei assim impactado com aquilo e tal. De novo, quero ir de novo. E quero ir de novo. Aí minha irmã veio em casa, eu comecei a falar, ela contando das situações dela, eu não falando nada, ninguém sabia que a gente ia pra igreja, né? Aí eu falei assim, você precisa fazer o novo na sua vida, aí você tá com problema, eu já querendo evangelizar, sem saber nada. Eu falei, você tem que fazer um novo, se você não fizer um novo aí, do jeito que tá, o negócio não vai dar certo não, eu deixei lá. E foi a última vez que eu bebi, foi aquele dia. Isso foi em novembro. A gente foi na primeira semana de novembro, dia 24 de novembro, foi a última vez que eu ingeri álcool na minha vida, né? E foi a última vez que eu bebi com ela, e eu lembro que eu bebi assim muito pouco, já não conseguia mais, e já meio que dei essa palavra para ela. E fiquei pensando assim, e naquela semana completaria 1 ano de falecimento do meu pai. Eu falei, agora é a grande prova, né? Se realmente eu tô curado da dor do luto. E assim, de forma inacreditável, assim, eu só lembrava do meu pai com alegria. Eu nunca mais, toda sexta-feira eu tinha meio que um ritual, eu ingeria álcool e ficava escutando músicas que me remetiam às pessoas que tinham partido, e aquilo eu não fiz mais, eu não sentia mais aquelas dores. Aí eu olhei e falei assim, esse é um milagre, porque onde você consegue comprar hoje uma cura para a dor do luto? Qual lugar você pode acessar? Você vai fazer uma terapia? Eu faço terapia há 6 anos. Não vou dizer que é bênção, façam, quem precisa, me ajudou muito em muitos aspectos. Sim. Mas essa dor, essa cura é só Deus quem faz. Não tem lugar que você possa acessar. E de verdade, o que ele fez naquele momento na minha vida foi realmente impactante. Então esse foi para mim, foi o primeiro grande milagre da minha vida. Claro, hoje já olho, o grande milagre foi levantar um casal fadado ao fracasso. Muitos nos viam, já escutei isso de algumas pessoas, que nós éramos um casal amaldiçoado. Essa era a visão que as pessoas tinham da gente.